Bom dia a todos, eu sou o Carlos Malagrino, sou gerente de marketing da Elibras e eu vou ser o moderador de vocês hoje, nessa última sessão que deve durar em torno de 1h30. Agradeço muito aí por todos, pela presença em massa em todos os eventos aeromédicos que a Elibras faz. A gente sabe que esse segmento precisa dessa constante troca de experiência, realmente, para continuar a se desenvolver. E a gente percebe, pelo retorno de vocês, que realmente vale a pena cada evento que a gente faz. Hoje, então, a gente fecha um ciclo, né, dessas 3 partes de webinar que a gente fez. Então, a gente falou, desde o dia 4 de maio, aí, a gente falou dos princípios REMS, das estatísticas da frota mundial, modelos de financiamento, também depois, no dia 11, da estrutura, os requisitos operacionais, procedimentos médicos, integração de equipes. E, bom, agora chegou a parte da gente entrar na questão das aeronaves em si, né? De mostrar hoje quais são as soluções que a Airbus tem para as aeronaves, em termos de aeronaves e interiores adaptados para o aeromédico. Então, hoje esse vai ser o tema principal aí da nossa palestra de hoje. E antes de começar a passar aqui para vocês a agenda, como a gente faz sempre, vou apresentar o Ralph Setz, pedir para ele colocar também o vídeo dele. Então, eu acho que todo mundo no Brasil conhece já o Ralph, muitos anos aí promovendo o aeromédico no Brasil, já tem mais de 10 anos como piloto de helicópteros aeromédicos, 30 anos na Airbus e aí trabalhando aí no marketing operacional, realmente promovendo o aeromédico há mais de 5 anos. Apresento também meu outro colega, o Stefan Wesley. O Stefan é gerente de segmento aeromédico, dentro do marketing também, já tem mais de 18 anos na Airbus e ele trabalha toda a parte de estratégia aeromédica, trabalha também junto com os comitês aeromédicos na Europa, inclusive apoiando na construção das regulamentações. E também aqui queria apresentar também o Dr. Nathan de Azevedo, do GAVOP. Eu queria agradecer, Major Nathan, pela disponibilidade, né, de você poder participar aqui, principalmente um agradecimento especial para o Tenente Coronel Heloísio Nascimento, que é o comandante do GAVOP, aí, realmente pela cortesia aí, e apoio de sempre que o GAVOP dá nos eventos que a Elibras e a Airbus promovem, não só como palestrantes, mas também participando em massa aí de todos os eventos que a gente faz. Então, o Dr. Nathan é major do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, já está desde 2003, formado pela Universidade de Brasília, especialista em resgate e atendimento pré-hospitalar desde 2011, 2012, médico do resgate aéreo do CBMDF desde 2015, e atualmente ele é o chefe da seção aeromédica do GAVOP. Tá? Ele vai falar mais, aí vai contar um pouco mais aí durante a apresentação dele. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, antes da gente começar a primeira apresentação, um pouco que a gente vai, né, como está dividida a sessão de hoje. Então, o Ralph Setz, dessa vez, vai iniciar falando sobre as soluções dos helicópteros aeromédicos monoturbinas da Airbus. Logo depois, então, o Stefan complementa com as soluções biturbinas. A terceira parte vai ser justamente aí o que a gente chama de voz do cliente, quando o Dr. Nathan vai falar sobre as operações do GAVOP. E depois a gente sempre termina nessa parte de perguntas e respostas, né? Vocês vão fazendo as perguntas pelo chat durante toda a apresentação e a gente vai respondendo as perguntas mais de interesse a todos, a gente responde. Depois, o que não der tempo de responder, ou for muito específico, a gente responde diretamente. Então, vamos iniciar aqui com o vídeo dessa sessão.
Bem-vindos à primeira parte do webinar de hoje, que apresentará as várias soluções de helicópteros monoturbinas oferecidas pela Airbus, seguidas de informações sobre as soluções de biturbinas apresentadas por Stefan na segunda parte. No final de 2019, havia em torno de 2.750 aeronaves na frota mundial de helicópteros, usados exclusivamente para o transporte aeromédico. À direita, temos a participação de cada fabricante no mercado. Quase 60% desses helicópteros foram construídos pela Airbus, incluindo a nossa parceria Kawasaki, no Japão. Temos tipos de monoturbinas à esquerda, sendo que os mais vendidos são os modelos H125 e B407. A maioria está na categoria biturbina leve, onde os modelos H135 e H145 lideram com folga. O mais vendido é o H135, com mais de 650 unidades em serviço, equivalendo a aproximadamente 25% de toda a frota. A cada 4 helicópteros de transporte aeromédico, um é do tipo H135. Em segundo lugar, temos a família H145, com mais de 450 unidades em operação. O uso de helicópteros de médio porte no transporte aeromédico é limitado a regiões que precisam de um helicóptero de alcance muito longo e estrutura robusta, como na Austrália e no Canadá. Já helicópteros pesados são usados apenas na Rússia. Hoje falaremos sobre as soluções mais populares da Airbus que temos nesse belo infográfico. O H125 é um dos monoturbinas leves em operação mais bem-sucedido no mundo todo em qualquer tipo de missão. Ele é a solução mais fácil e acessível para missões de transporte aeromédico e ambulâncias aéreas. O 130 possui uma ampla cabine, fornecendo mais recursos para tratar o paciente. A operação pode ter 2 pilotos, falaremos sobre isso depois. O H135 é usado para missões primárias e secundárias, e o H145 tornou-se a solução preferida nos últimos anos, especialmente na Europa, devido à sua cabine mais ampla e ainda mais carga útil, graças às turbinas eficientes em qualquer condição. Começaremos com o H125, muito popular no mercado dos Estados Unidos e da América Latina. O H125 da Heinz Life Flight tem cores vivas, com cortadores de cabos, luzes de pouso noturnos e interior aeromédico. Começaram em 1977 com ambulâncias aéreas e operam de 2 a 3 modelos do H125 no Alabama, com o slogan "Quando cada minuto conta". Alguns números rápidos sobre o H125. Ele é uma excelente combinação entre potência, capacidade e custo-benefício, além de ser fácil de operar e manter. É por isso que há tantos ao redor do mundo. Os detalhes estão no ID Card. É um helicóptero de 2,4 toneladas, com longo alcance e uma cabine para transporte aeromédico para um piloto, uma maca e 2 médicos. O H125 é líder no transporte aeromédico dos Estados Unidos, com 32% de participação de mercado. Aqui vemos uma configuração típica, o piloto à direita, uma maca ao lado dele e 1 ou 2 médicos ao lado do paciente. Seguro e fácil de operar, o equipamento médico pode ser instalado em poucos minutos. Ele é perfeito para iniciantes pelos baixos custos de operação. Aqui vemos os principais elementos. A maca deve ser instalada em uma espécie de placa de suporte, fixa ou giratória, para fixação adequada e por questão de certificação. Um rack com dispositivos médicos é instalado atrás da maca e um assento com armazenamento atrás do piloto. E os benefícios do H125 no transporte aeromédico? Já ouvimos falar das turbinas poderosas e dos baixos custos operacionais. Além disso, com os recursos de segurança do cockpit e excelente visibilidade externa, o piloto opera com facilidade e segurança em qualquer condição. As grandes portas da cabine permitem a entrada rápida da maca e do paciente, e todo o equipamento médico é instalado em minutos para a maior versatilidade da missão.
Há dois excelentes fornecedores de kits aeromédicos no mercado. No topo, temos a solução da Air Ambulance Technology, AAT, da Áustria, disponível para o mercado internacional. Você pode adquiri-la junto com seu helicóptero. Sempre que você precisar, também é possível encomendar o equipamento diretamente com a AAT e instalá-lo facilmente em seu H-125, novo ou seminovo, em seu país. O segundo fornecedor é a Air Methods IM, através da subsidiária a United Rotorcraft. Essa solução está dominando o mercado norte-americano. Ambos os fornecedores oferecem mais ou menos as mesmas capacidades de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, a IM tem um carregamento de maca giratória, enquanto a solução da AAT segue um conceito fixo. Além dos dois fornecedores, também projetamos e desenvolvemos uma solução de serviço médico de emergência da Airbus Elibras Brasil para o mercado da América Latina. Há alguns detalhes aqui, mas podem entrar em contato com seu representante de marketing da Elibras para saber mais. Segurança é maior prioridade, como já dissemos várias vezes durante os webinars, e certamente o processo de embarque e desembarque, especialmente com os rotores girando, precisa de muita atenção. É bom saber que no H-125, os rotores giram bem acima de você, e vemos aqui uma folga de cerca de 3 metros acima da cabeça da tripulação. Vamos ver mais detalhes sobre as soluções médicas, e aqui optei pela solução da AAT, pois ela é vendida em todo o mundo. Os elementos centrais são piso especial HMS, maca, assentos, rack médico, gavetas e sistema de oxigênio. A AAT definiu 2 missões para seus equipamentos. A primeira, aqui à esquerda, é uma espécie de configuração simples de busca e salvamento e consiste em um piso médico com maca e parede divisória apenas para o piloto. Simples e fácil de instalar em 5 minutos. A segunda, à direita, é uma configuração de transporte aeromédico padrão com porta-equipamentos médicos com aparelhos, assentos e espaços de armazenamento. Todos os tipos de dispositivos, como unidade de ventilação, desfibrilador, unidade de sucção e bombas de seringa estão a bordo, como em um helicóptero maior. A AAT tem uma ampla experiência de 25 anos com os helicópteros da Airbus. Muitos H-125 foram equipados devido aos principais benefícios que você vê aqui. O equipamento da AAT não exige nenhuma modificação na aeronave e, portanto, é realmente fácil de instalar em minutos. Basta encaixá-lo e é aparafusado nos trilhos padrão da fuselagem. Devido ao conceito modular, você pode instalar partes dele e ajustá-lo às suas necessidades. Ele é fácil de limpar e desinfetar, o que é um requisito fundamental hoje em dia, e é fácil de conduzir, pois todo o equipamento é removido também em minutos. Outros benefícios a serem observados são seu conceito leve e a manutenção descomplicada. A maca SAR é simplesmente instalada em um piso médico que fica em cima do piso padrão da Airbus. Em seguida, a maca é fixada com pinos na frente e atrás. Mais uma vez, uma solução certificada que preenche os requisitos de resistência a impactos. Para a configuração normal, uma placa de piso adicional na parte traseira da cabine acomoda o porta-equipamentos médicos e o assento da tripulação com espaço de armazenamento. No slide seguinte, você verá mais detalhes sobre o que vemos aqui: o piso médico, o sistema de fixação na parte traseira e a frente para a maca. Separação para o piloto, lixeira e rampas de acesso complementam o sistema. A maca em si é feita de alumínio com pinos para frente e para trás para fixação no piso médico. O encosto pode ser ajustado e o confortável colchão é fácil de limpar. Um sistema de maca simples, mas amplamente utilizado. O rack é o ponto principal dessa solução que acomoda os equipamentos médicos fixados por meio de retentores. Toda a parede é simplesmente anexada ao piso médico e, repito, não exige nenhuma modificação na fuselagem. O sistema de oxigênio consiste em um cilindro de 5 litros instalado no compartimento de bagagem e conectado à tomada no porta-equipamentos médicos através de linhas de conexão.
Um ventilador é conectado aqui e fornece oxigênio suficiente para o tratamento do paciente. E por último, mas não menos importante, assentos médicos fixos para 2 pessoas com gavetas para armazenamento abaixo. No geral, você encontra o que precisa para o tratamento emergencial do seu paciente em voo. Como vimos anteriormente, os 200 modelos H125 que estão em operação no transporte aeromédico comprovam sua confiabilidade. Vamos passar para o H130. Junto com o H125, também podemos oferecer o H130 no mercado de monoturbinas. Há quase 100 máquinas em operação e a cabine muito maior, com menor assinatura de ruído, além do rotor de cauda protegido, tem feito dele muito popular nos últimos anos. Vemos os principais benefícios. Uma aeronave poderosa, ótima para operações de transporte aeromédico desafiadoras, muito mais conforto e também fácil de voar. O ID Card dá detalhes da aeronave. Helicóptero de 2,5 toneladas, longo alcance, arranjo de cabine com 1 ou 2 pilotos e até 4 tripulantes médicos. Já vimos as diferenças com o H125. A diferença é certamente a cabine muito maior. Temos agora uma cabine de 2 metros de largura e um volume de cabine 20% maior em relação ao H125. E muita segurança com o sistema de rotor de cauda carenado e muito conforto devido às baixas vibrações, baixo nível de ruído e intensidade da luz da cabine. Mais conforto, mais segurança e ótimo espaço na cabine a custos operacionais razoáveis fazem do H130 a escolha preferida na categoria monoturbina. Quais são os benefícios do H130 no mercado de transporte aeromédico? Os pilotos desfrutam da grande visibilidade, cockpit descomplicado, muita potência e um rotor de cauda protegido, enquanto satisfaz os médicos com a sua equipe ampla, fácil embarque e desembarque e voo suave de baixa vibração. As amplas portas da cabine permitem operações de embarque e desembarque rápidas e seguras, e plataformas giratórias podem ser utilizadas para facilitar isso. Muitas vezes, as operações de embarque e desembarque acontecem com os rotores girando. O H130 dá tranquilidade com seu autorotor principal e com o rotor Fenestron, para a tripulação e para a equipe de resgate em terra. Quero mencionar também 2 fornecedores de interiores aeromédico, a Air Methods, United Rotorcraft e a AAT. Já vimos a primeira diferença, 3 assentos médicos na parte de trás e um sistema especial de carregamento de paciente. Esse sistema permite que uma pessoa deslize e gire a maca para lidar com o paciente confortavelmente. Também há a possibilidade de instalar uma incubadora e muito mais oxigênio no compartimento de bagagem. Em operação, a cabine parece ocupada como na foto. 3 médicos na parte de trás, em assentos confortáveis, resistentes a impacto, com as funções vitais do paciente a fácil alcance. As soluções da AAT oferecem vários arranjos de assentos e equipamentos para 1 ou 2 pilotos, com uma maca simples montada no piso, como no H125, e com uma maca em cima da gaveta suporte de armazenamento. Observe o porta-equipamentos médicos novamente atrás da maca. Temos todos os detalhes da solução AAT aqui nesse slide. O interessante aqui é que temos uma operação com 2 pilotos. Isso costuma ser um requisito geral em algumas regiões, operar com um piloto sênior e um júnior. Mas é bem mais verdadeiro em países que iniciam suas operações de transporte aeromédico. Na Europa e nos Estados Unidos, utiliza-se geralmente apenas um piloto. A maca é fácil de embarcar. Há muito espaço para armazenamento e até 2 cilindros de oxigênio de 5 litros. Todos os dispositivos médicos são instalados na parte traseira, bem como os 3 confortáveis assentos. No entanto, eles são fixos e não podem girar ou deslizar, como acontece nas plataformas maiores. Resumimos as soluções monoturbinas H125 e H130, plataformas confiáveis e capazes de executar qualquer operação de transporte aeromédico.
Agora vamos dar uma olhada nos detalhes das soluções de helicópteros com 2 motores, apresentados por Stefan. Muito obrigado pela sua atenção. O H-135 é o helicóptero de transporte aeromédico de referência por ser o líder da frota global, como o Ralph mostrou no primeiro slide. Por que o H-135 é tão bem sucedido no transporte aeromédico? É devido à sua excelente composição em todos os aspectos relevantes de um helicóptero HMS. Ele é economicamente sustentável, pois o H-135 é uma solução biturbina leve de entrada, com preço justo e menores custos de manutenção direta e operação do mercado. Embora seja uma plataforma comprovada e consolidada, ele oferece as mais recentes tecnologias. Ele é ideal para qualquer missão e muito customizável, desenvolvido por usuários para usuários. E, finalmente, ele é simples de operar e fácil e seguro de voar. Portanto, ele é a opção perfeita para muitos clientes. O H-135 é um helicóptero biturbina de 3 toneladas e fornece uma excelente relação entre peso e carga útil, que é de quase 50% do peso da aeronave. A capacidade do seu tanque de combustível, de 560 quilos, permite um alcance máximo de 342 milhas náuticas e 3 horas e meia de duração. É claro que o alcance e a autonomia podem variar dependendo do peso final da configuração da missão. Ele voa até 136 nós e oferece flexibilidade de configuração da cabine para serviços médicos de emergência. A aeronave pode acomodar 1 ou 2 pilotos e até 2 macas e até 3 médicos. O H-135 é a primeira opção para socorristas. Como dissemos, ele é o líder da frota global de transporte aeromédico. Ele tem os requisitos do transporte aeromédico no DNA, já que seu projeto foi feito levando em conta esses requisitos e a experiência mundial de principais usuários. Ele está sempre preparado para o serviço, oferece a maior disponibilidade e, em 2 minutos, está pronto para decolar. A segurança em voo e em terra é bem importante para missões de transporte aeromédico, e isso é alcançado graças às características de design, sistemas, tecnologias e funcionalidades, além do tamanho e downwash reduzidos. Se necessário, uma rápida mudança de configuração é possível em poucos minutos. E por último, mas não menos importante, o H-135 é a aeronave biturbina que oferece o maior número de opções de sistemas de missão e equipamentos opcionais do mercado. Como dito, o H-135 é um helicóptero poderoso e fácil de operar. Ele oferece ótima visibilidade externa para o piloto e a tripulação. Suas dimensões externas muito compactas, além do rotor de cauda protegido e encoberto, permitem operações em áreas confinadas. Ele permite o embarque lateral, porém também traseiro do paciente, por sua porta dupla traseira. A configuração padrão da cabine para transporte aeromédico vem com uma maca e 2 ou 3 assentos na cabine. No entanto, há também um layout com 2 macas ou soluções com maca secundária dobrável disponíveis. Com parceiros e fornecedores de kits aeromédicos, personalizaremos a solução para atender às demandas dos usuários. Para resumir os principais destaques do H-135, podemos dizer que ele oferece excelente desempenho, apresenta grande manobrabilidade, ele vem com o mais recente conjunto de aviônica da Airbus, chamada Helionics. Ele fornece a melhor opção em cabine de transporte aeromédico, com fácil acesso e carregamento eficiente e seguro do paciente. Ele foi projetado para pousar em áreas desafiadoras, o mais próximo possível do incidente. Ele fornece altos padrões de segurança e, finalmente, é o helicóptero de transporte aeromédico mais silencioso do mundo. Nesse slide, você pode ver a acessibilidade de 360 graus do H-135, mesmo em caso de rotores girando.
Essa imagem mostra um operador de transporte aeromédico dos Estados Unidos e mostra o acesso para o embarque traseiro do H-135. Como já mencionamos, não só o H-135, mas também o H-145 e o novo 160, a ser lançado, oferecem nível de ruído muito baixo. Essas três aeronaves são as mais silenciosas da sua categoria, sendo que o H-135 se tornou a referência entre os helicópteros bimotores. O H-135 tem excelente manobrabilidade com alcance do centro de gravidade, rotores principais altos e compactos, os melhores ângulos de aterrissagem em declives e uma pequena área de contato com o solo. Isso permite pousar ou pairar, como mostrado por alguns exemplos dentro desse slide. Nesse slide, temos o mais recente conjunto da aviônica da Airbus, chamado Helionics. Helionics é uma solução da aviônica de helicóptero projetada para uma só finalidade, operações de helicóptero. Esta imagem também fornece uma primeira impressão sobre a excelente visão externa, que é um aspecto de segurança muito importante. O Helionics é composto por 3 telas e um instrumento digital de backup. O H-135 é incomparável, pois o único dentro do portfólio da Airbus, que também está disponível com cockpit IFR de piloto único com 2 telas em vez de 3. O piloto tem todas as informações relevantes rapidamente. Além de melhorar ainda mais os recursos para missões, o objetivo mais importante por trás desse inovador conjunto da aviônica é a redução da carga de trabalho do piloto para aumentar a segurança. Esse slide mostra vários exemplos da capacidade de pouso em áreas desafiadoras do H-135. Como já mencionado, essa capacidade é resultado do seu tamanho compacto, downwash reduzido, capacidades de pouso em declive, trem de pouso com calço e recursos adicionais para pouso na neve ou em solo mais macio. Por fim, o rotor de cauda protegido e a altura do sistema de rotor principal protegem ainda mais a aeronave em seu entorno. Os equipamentos de missão relevantes para o transporte aeromédico e missões de resgate estão disponíveis no H-135 e há anos eles são utilizados e comprovados por operadores experientes. Essa imagem mostra equipamentos de missão externos, como um guincho externo com um braço de guincho giratório. Um sistema de filtro de entrada para ambientes empoeirados, por exemplo. Um gancho de carga externo duplo para missões de resgate. Esquis para neve e luzes externas adicionais. An inlet barrier filter system, for example, for dusty environment. A dual external cargo hook for rescue missions. Snow skids and additional external lights. Ademais, além do piso padrão do H-135, a Airbus oferece 2 pisos de missão especiais. Um piso multifuncional para a flexibilidade total da missão, no qual é possível instalar um kit de serviço médico de emergência ou configuração de assentos padrão. Também há o piso de transporte aeromédico dedicado, que foi projetado para aumentar a eficiência das soluções de transporte aeromédico. Por último, as provisões fixas de transporte aeromédico da Airbus para instalações de serviço médico de emergência fáceis e mais eficientes para aumentar a flexibilidade e diminuir o peso geral da missão. O H-135 oferece uma cabine médica atraente e versátil. Tudo necessário para missões primárias de serviço médico de emergência cabe no H-135, o que garante a ergonomia, já que os equipamentos ou dispositivos médicos podem ser colocados ao alcance da tripulação. A imagem superior esquerda mostra uma configuração de transporte aeromédico com 3 assentos médicos e uma maca. A imagem inferior esquerda mostra a possibilidade de um assento copiloto, deslizante e giratório para um membro da tripulação técnica. Isso permite que o membro da tripulação técnica, TCM, se sente virado para frente da direção do voo ou para trás, caso seja necessário suporte médico. Esse layout é usado por alguns operadores de transporte aeromédico
dentro da Europa. As imagens à direita mostram o acesso ao paciente e aos dispositivos médicos. Esse slide mostra os 3 fornecedores europeus de kits aeromédicos para o H135, que são a Air Ambulance Technology, da Áustria, a Aerolite e a Bücher Leichtbau, ambos da Suíça. A Airbus tem uma relação duradoura com todas as 3. Além disso, há também alguns outros fornecedores de STC dos Estados Unidos, como a Metro Aviation. Esse slide mostra um layout de serviço médico de emergência do resgate aéreo na Alemanha. O equipamento de serviço médico da emergência aqui é da Bücher Leichtbau. Enquanto isso, há soluções mais novas da Bücher Leichtbau disponíveis. Este é um helicóptero de missão primária de serviço médico de emergência e está fazendo principalmente voos em incidentes. Essa foto fornece uma visão geral da cabine de transporte aeromédico do H135. Este exemplo mostra, novamente, uma configuração da Bücher Leichtbau. A Bücher Leichtbau é famosa por seus layouts de transporte aeromédicos do H135 otimizados e eficientes. Recentemente, a Bücher Leichtbau projetou e está oferecendo, também, uma configuração flexível que pode ser instalada rápida e facilmente na aeronave, sem a necessidade de nenhuma provisão fixa. No H135, há espaço eficiente para instalar os dispositivos e sistemas médicos necessários, e tudo também está ao alcance do usuário final. Este exemplo mostra a instalação dos dispositivos mais relevantes, como desfibrilador e monitor, bombas de infusão, respirador e unidade de sucção, e a unidade de suprimentos médicos fornecendo energia elétrica e oxigênio. Além disso, há um piso médico, uma instalação de maca primária, assentos médicos e um armário médico, que não pode ser visto nessa foto. Outro fornecedor de layout de transporte aeromédico para o H135 é a Aerolite, também da Suíça. Você pode ver nesse slide um layout típico com recurso de carregamento lateral e traseiro. A foto superior direita mostra um exemplo com 3 assentos médicos, enquanto as outras fotos mostram um exemplo com 2 assentos médicos na cabine e recurso de carregamento lateral e traseiro. Mas lembre-se que estes são apenas alguns exemplos. Existem muitos layouts e soluções diferentes disponíveis, e como já mencionamos, é importante configurar o layout de transporte aeromédico às necessidades do cliente e exigências locais. Um terceiro fornecedor de layout de transporte aeromédico para o H135 é a AAT, que significa Air Ambulance Technologies. A filosofia do interior da AAT é fornecer um layout de transporte aeromédico flexível, que pode ser instalado na aeronave facilmente. Esta pode ser uma solução interessante para operadores que precisam voar em diferentes missões e precisem converter a aeronave em outras funções, como, por exemplo, a configuração de transporte policial ou de passageiros. Essa solução não precisa de provisões fixas. Esse slide mostra um exemplo de configuração de 3 assentos médicos, usada principalmente para embarque traseiro. Ela vem com um piso médico e um porta-equipamentos médicos. Os principais dispositivos médicos são instalados nesse porta-equipamentos e ele fornece o suprimento elétrico de oxigênio. A maca possui um design pragmático e simples, sem necessidade de uma plataforma adicional para auxiliar o processo de embarque do paciente. Entre os 2 assentos médicos da frente está instalado um armário médico e, novamente, este é um exemplo, mas há variações da solução da AAT disponíveis. O acesso ao paciente, especialmente em caso de emergência médica, é realmente importante. Tais requisitos médicos também foram implementados na Norma Europeia de Transporte Aeromédico, EN 13718. Acima do paciente deve haver espaço suficiente para a realização de reanimação cardiopulmonar, RPC, manual em caso de situação de emergência. E deve haver espaço suficiente à frente da cabeça do paciente para tratamentos de cabeça ou vias aéreas,
Na foto superior esquerda, você vê o acesso à cabeça do paciente para tratamento das vias aéreas. No canto superior direito, o espaço acima do paciente para RCP manual. A foto inferior ilustra os dois acessos ao mesmo tempo. Também mostra um layout com o assento do copiloto invertido para um membro da tripulação técnica. Agora vamos passar para o próximo helicóptero de maior tamanho, o H-145. Atualmente, o H-145 é muito bem sucedido em todo o mundo. Ele se tornou a referência mundial para situações de transporte aeromédico e especialmente missões de resgate desafiadoras. O H-145 pode ser visto como o irmão maior do H-135, oferecendo uma cabine maior e carga útil adicional. Eles têm muito em comum, como o rotor de cauda Featherstone, de última geração, e também o sistema de rotor principal, o conjunto da aviônica Helionix, com piloto automático de 4 eixos, a capacidade de embarques traseiro e lateral, e o equipamento de missão. Como há tantas coisas em comum, no slide seguinte, vamos nos concentrar mais nos aspectos adicionais ou diferentes deste helicóptero. Nesse slide, você pode ver o H-145 é uma operação médica na Tailândia. O H-145 também oferece capacidade de embarque traseiro, como os médicos estão aqui acostumados a usar ambulâncias terrestres. O acesso à traseira é excelente e ideal para soluções de maca com rodízios. O que torna o H-145 tão interessante para missões de salvamento? Primeiro, ele é um helicóptero muito versátil, que pode ser usado para diversas missões de salvamento ou pode ser convertido em outras missões, como missões policiais. Esta aeronave tornou-se famosa por sua excepcional potência. A operação do H-145 é simples e intuitiva, e ele possui as mais recentes soluções de conectividade. E, finalmente, ele oferece a maior relação entre preço e desempenho da sua categoria. O H-145, com seu mais recente peso máximo de decolagem de 3.800 quilos, é uma aeronave de categoria de 4 toneladas. Ele vem com uma relação de peso perfeita, oferecendo 50% da carga útil. Ele é capaz de decolar e pousar em altitudes de até 20.000 pés, que equivale a cerca de 6.000 metros. Sua capacidade de combustível é de mais de 700 quilos, o que leva a um alcance máximo de 350 milhas náuticas e uma autonomia máxima de 3 horas e meia. Sua velocidade máxima de cruzeiro é de 130 nós, que equivale a cerca de 240 km por hora. É claro que os valores finais dependem da configuração específica e do cenário da missão. O H-145 foi projetado para transporte aeromédico e missões de resgate exigentes. Ele foi pensado de usuários para usuários, assim como o H-135. Muita experiência de transporte aeromédico de todo o mundo foi incorporada à versão mais recente do H-145 atual. O H-145 é baseado em uma plataforma consolidada. No entanto, ela oferece as mais recentes e inovadoras tecnologias devido às suas constantes atualizações e aos novos equipamentos de missão. A versão mais recente do H-145 estabelece um novo referencial, não só em desempenho, mas também no conforto da viagem, graças ao seu novo design de rotor. A aeronave pode decolar em menos de 2 minutos, assim como o H-135 e agora também o H-160. Devido ao seu conceito de design projetado para aproveitamento tanto na cabine quanto da área de carga, o H-145 estabelece um referencial quando se trata de design compacto. Não há outro helicóptero que apresente dimensões externas tão compactas ao mesmo tempo que define um referencial de espaço disponível na cabine médica. Esta dimensão externa compacta e o downwash limitado permitem pousar o mais perto possível dos acidentes. O H-145 herda um conjunto completo de aspectos de segurança. O conjunto da aviônica Helionix
vem com uma longa lista de recursos de segurança, como a linha azul e o primeiro indicador de limite, alarmes de voz, monitoramento de tendências, botão de engajamento rápido, sistema de monitoramento de uso, aviso de tráfego e sistema de visão sintética e conscientização de terreno. Além disso, o piloto e a tripulação podem apreciar a ótima visibilidade externa. O H-145 ultrapassa uma capacidade de dry run da caixa de transmissão principal de 30 minutos e vem com sistemas hidráulicos e elétricos redundantes. Ele fornece altos padrões de resistência a impacto e tolerâncias de curso. Quando se trata de segurança, o rotor principal alto e rígido e o sistema do rotor de cauda blindado são elementos chaves. E, finalmente, o H-145 é famoso por seu desempenho e margens de potência excelentes. Esse slide mostra o H-145 operando em diferentes missões de salvamento, como missões primárias, missões especiais, de alta terapia intensiva, missões de transporte entre hospitais e missões de resgate em montanhas e no mar. O H-145 pode transportar 1 ou 2 pacientes, sendo que o layout de 2 pacientes pode lidar com a evacuação médica ou missões de socorro a desastres. Há espaço para até no máximo 6 lugares para a equipe médica e o socorrista, sendo que a configuração mais comum é de 3 lugares e uma maca. A capacidade de carregamento traseiro do H-145 é simplesmente excepcional, pois considera aspectos ergonômicos e o mais elevado nível de segurança devido ao rotor de cauda carenado e à altura do sistema de rotor principal. Nossos clientes e usuários finais que pilotam ou trabalham com o H-145 amam esse helicóptero, pois ele fornece vários benefícios e recursos operacionais como os listados nesse slide. Acho que a foto fornece uma ideia muito boa sobre a capacidade e possibilidades da cabine médica. Como cliente, primeiro você tem a escolha do fornecedor médico e mais uma escolha entre dezenas de possibilidades de configuração médica disponíveis. Estão disponíveis soluções dos seguintes fornecedores: Bucher Leichtbau e Aerolight da Suíça, AAT da Áustria, MAG da Itália e, por fim, Metro Aviation dos Estados Unidos. Esse é um layout médico que inclui 3 assentos médicos e uma maca, além dos equipamentos e dispositivos médicos necessários. Assim como para o H-135, há tantas soluções e possibilidades disponíveis que poderia levar um dia para conhecer todas. A foto no canto superior esquerdo mostra o carregamento traseiro com uma solução de maca com rodízios. Aqui é mostrado um sistema da Bucher Leichtbau com um projeto especial, no qual um paciente pode ser levado para dentro da aeronave por uma só pessoa. Além disso, todos os dispositivos médicos são instalados com segurança no sistema de maca. A imagem superior direita mostra o acesso ao paciente. Você pode ver o grande acesso à área de carregamento traseiro. A Bucher Leichtbau dedicou muita energia ao conceito de iluminação da cabine médica e das áreas de acesso para chegar a uma iluminação eficiente e com o mínimo de sombra possível. Também é possível instalar a maca em uma posição mais centralizada, caso seja necessário transportar pacientes com excesso de peso. Como foi dito, o sistema de macas da Bucher Leichtbau foi projetado especificamente para uso em transporte aeromédico e diferentes aspectos foram considerados. Transporte não apenas em solo preparado, processo de carregamento, instalação e transporte de dispositivos médicos, placa de coluna integrada para o uso de tomografia computadorizada, encosto ajustável, etc. O Macair Aviation Group, também chamado de MAG, fornece o kit médico para os operadores italianos. Esse layout médico leva em consideração requisitos especiais de resgate em montanhas italianas, onde é necessário o transporte de uma grande quantidade de socorristas.
Com o uso dos assentos dobráveis utilitários, são possíveis configurações para até 6 membros da tripulação e um paciente. Essa ilustração mostra um layout médico de 5 lugares, com um grande armário médico localizado na frente da cabine. Aqui é mostrada uma cortina de separação entre o cockpit e a cabine. A MAG também oferece uma parede divisória flexível que pode ser instalada para transportes especiais. Esta foto mostra uma operadora de transporte aeromédico canadense chamada STARS. Eles usam um interior médico Aerolite. Nesta foto, você pode ver o mais recente design especial de maca de transporte aeromédico da Aerolite. Esta é a instalação da maca do rodízio com a menor altura exigida do mercado. Aqui é mostrado o outro conceito em relação ao transporte de dispositivos médicos que são instalados na chamada ponte de maca. Agora vamos passar para a nossa mais recente solução de aeronaves de transporte aeromédico, que é ideal para missões secundárias que exigem um grande espaço de cabine. O H-160 é um helicóptero de 6 toneladas, então podemos dizer que ele é o dobro do tamanho e do peso de um H-135. Ele é certificado para uma altitude de até 20 mil pés, que equivale a cerca de 6 mil metros. Sua capacidade de combustível é de mais de 1.200 quilos, fornece um alcance máximo de 475 milhas náuticas, ou 4 horas e meia de autonomia. É claro que os valores finais dependem da configuração específica da missão e das condições ambientais. O H-160 fornece uma alta velocidade de cruzeiro de até 150 nós. O H-160 recebeu a certificação da EASA em meados de 2020. Um simulador de voo completo de nível D também está disponível. 3 protótipos estão voando e as primeiras aeronaves já estão em produção. A primeira entrega para um cliente está prevista para 2021. O H-160 vem com uma cabine espaçosa e plana. O helicóptero proporciona um alto nível de conforto com taxas de vibração muito baixas. A cabine oferece um verdadeiro acesso 360 graus ao paciente e os primeiros conceitos médicos e maquetes já estão disponíveis. A imagem mostra um conceito de layout de serviço médico de emergência da Bucher Leichtbau. Finalmente, o H-160 fornece um procedimento de partida rápida e fica pronto para decolar em menos de 2 minutos. Essas imagens mostram um conceito de configuração de layout médico de alta terapia intensiva. O projeto também leva em conta o espaço eficiente acima do paciente para tratamento e casos de intervenções de RCP, além de um acesso eficiente à cabeça do paciente para tratamento das vias aéreas. Caso o espaço da cabine ainda não for suficiente, estará disponível um compartimento de carga adicional para armazenar determinados equipamentos. Então, por que você deve optar por uma solução de transporte aeromédico da Airbus? A Airbus Helicopters tem 50 anos de experiência em transporte aeromédico. A Airbus fez parte do desenvolvimento de serviços de transporte aeromédico desde o início das primeiras operações civis nos anos 70. Ouvimos nossos operadores e os usuários dos serviços de emergência continuamente para melhorar ainda mais o nosso portfólio. A Airbus fornece aeronaves comprovadas e confiáveis, com os mais altos níveis de disponibilidade. A Airbus cuida dos requisitos e padrões médicos e de resgate, segundo os quais a segurança é fundamental. Soluções de aeronave poderosas e flexíveis, além de uma ampla gama de equipamentos médicos e de missão para missões de salvamento, também são elementos primordiais para atender nossos clientes. Agradecemos a todos os nossos clientes por sua confiança. Obrigado. Obrigado. Bom, agradeço então pela excelente apresentação aí, o Ralph primeiro falando das aeronaves monoturbinas, depois o Stefan falando sobre as aeronaves biturbina. Então agora eu vou passar aqui para o Major Natan, falar um pouco sobre as operações do GAVOP do CBM-DF. Major Natan, fica à vontade. Obrigado, Carlos. Muito bom dia a todos.
Então, eu sou o Major Natan, já foi apresentado pelo Carlos para todos que estão assistindo. Sou médico de resgate, chefe da assessoria médica do GAVOP desde 2015. Muito interessante o tema da palestra, desse webinar de hoje, né? O que é necessário para salvar vidas. Então, nós estamos aqui demonstrando algumas fotos de algumas operações, né? Que a gente tem a oportunidade de participar, tanto com o SC135 e o SC130. Então, os pontos que a gente escolheu para abordar, eu vou falar sobre o poder operacional e a relevância social do GAVOP, né? Então, só para quem não tem familiaridade com a sigla, o GAVOP é o nosso grupamento de aviação operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Vou abordar sobre versatilidade e agilidade, então, o conceito de PCR, né? Parada cardiorrespiratória, a remoção intra-hospitalar de pacientes críticos, né? Então, foi falado bastante nas nossas duas palestras anteriores sobre essa questão de cuidados críticos, de uma UTI aérea mesmo. O capital humano, destacar então a parceria com o SAMU, Operação H24, nosso voo noturno, algumas peculiaridades do voo noturno aqui no DF, do resgate, né, nesse contexto de resgate, e os nossos resultados, né, que é salvando vidas. Então, nosso poder operacional, está aí essa foto muito bonita, nossas aeronaves, né, no nosso hangar. Relevância social do GAVOP, então, 23 anos de operação, né, então eu falei isso com muita honra aqui, tá aqui representando essa missão, né, 23 anos de operação, não são 23 meses. 12 mil horas de voo, 55 mil pousos, operação H24, equipe aeromédica e resgate especializadas. Primeiro ponto, então, versatilidade e agilidade. Então, o que é necessário para salvar vidas? Tem que ser versátil, tem que ser ágil. E o modelo aqui é PCI, parada cardiorrespiratória. Cada minuto conta. Então, transportar médico, enfermeiro e materiais de suporte avançado de vida. Então, o suporte avançado sendo transportado no menor tempo possível, isso é agilidade, e locais com condições mais diversas, essa é a versatilidade. Então, a gente tem aqui uma foto que demonstra isso, locais de difícil acesso, técnicas verticais, né? A aplicação perfeita, então, dessa importância é o caso de parada cardiorrespiratória, o tempo é essencial, e o helicóptero de monoturbina, então, atende bem ao propósito. Aqui a gente vê o raio de ação, né, os limites de atuação operacional com o nosso resgate 04, que é o EC-130. Vou dar uma ênfase aqui, por exemplo, a gente chega em Lusiânia, que é uma cidade já em torno de Brasília, nesse raio em torno de 15 a 20 minutos. O resgate 04, então, é o nosso helicóptero SC-130B4, monoturbina, transporta até 7 militares, 2 pilotos, 5 passageiros. Transporta um paciente em maca, um kit aeromédico homologado está disponível, ele é multimissão. Então, aqui é a nossa foto do resgate 04. E esse daqui é uma das soluções apresentadas, né, ao longo das palestras anteriores. Seria esse modelo de kit aeromédico homologado, acesso ao paciente, né. A taxa de retorno à circulação espontânea de 10 a 20%, na maioria dos centros hospitalares, tem várias referências científicas sobre isso. Então, assim, em contexto de APH de 10 a 20% de retorno no paciente, e o paciente às vezes volta de maneira instável, a gente pode fazer essa remoção, às vezes, pela via terrestre até o hospital, então transportar a equipe é muito importante. O kit aeromédico homologado, né, que a gente tem essa questão. Passando agora ao próximo tópico. Um paciente crítico, ele precisa de acesso ao monitor, acesso ao paciente, né, então a gente tem essa questão de monoturbina versus biturbina, mas tem layouts de kit aeromédico homologado para acesso fácil ao paciente. Então, como já foi até falado bastante nas palestras anteriores, né? O nosso resgate 03 é o EC-135T2, biturbina, até 8 pessoas, 2 militares, 6 passageiros, preparado para transportar 2 pacientes em maca. A nossa configuração é para transportar um paciente. Ele tem um kit aeromédico completo instalado. Esse é o resgate 03. E esse é o nosso kit aeromédico, então, mostrando todos os aparelhos, né, de configuração aeromédica. O embarque com a porta traseira, que esse é um embarque consagrado, permite até um embarque em giro mesmo. Capital humano. A gente vai falar sobre, então, a parceria com o SAMU, né? A gente não pode esquecer se nossa corporação co-irmã aí, né? Assim, é uma estratégia nacional, então, no Brasil inteiro tem a equipe do SAMU. É uma equipe motivada, é uma equipe experiente em APH, né? Tem médicos, enfermeiros e nossos bombeiros tripulantes operacionais. Aqui no GAVOP nós temos médicos, então, do SAMU e médicos militares, e tem enfermeiros do SAMU, que são a maioria, são enfermeiros do SAMU, e tem enfermeiros militares também.
A parceria com o SAMU aqui no Gavop é desde 2009. Uma parceria que nos garante também os insumos, assim, os medicamentos, materiais de consumo, e uma parceria com a Central de Regulação Médica, tanto para gerar ocorrências para a gente, quanto esse apoio na interface hospitalar, e em caso de múltiplas vítimas, direcionar os pacientes, facilitar essa recepção do paciente no hospital, que a gente sabe que isso é um ponto importante e faz diferença na sobrevida do paciente. Então, a gente tem uma foto no canto superior da tela, que é uma ocorrência conjunta, e depois aqui a atuação conjunta. Então, uma ocorrência de duas equipes ali um pouco distantes, e aqui essa segunda foto mais inferior, a equipe atuando junto. E o símbolo do SAMU 92, né? Aqui, bombeiro 93 está aqui atrás, aqui 93, bastante. Vamos lá. Operação H24, então, nosso voo noturno. Então, destacar aqui o nosso pioneirismo no Distrito Federal, né, dos nossos comandantes mais antigos, e a expertise na pilotagem noturna no contexto de resgate, né? Então, no Brasil, a gente foi pioneiro, ainda é uma das poucas unidades de voo noturno no mundo, né? Nosso requisito de segurança, a gente trabalha sempre com 2 pilotos, então, o comandante e o segundo em comando, né, o nosso copiloto. Estamos em processo de aquisição de NVG, né, de óculos de visão noturna, todo esse sistema. A nossa estratégia é de pouso em locais previamente catalogados, então a gente faz uma identificação prévia diurna desse local, define rampas de pouso, aproximação, destaca os obstáculos, então tem toda uma expertise nesse sentido. Então, não pouso em qualquer lugar. São muitos locais aqui do Distrito Federal, catalogados mais de 80, e a gente consegue fazer essa operação com esses requisitos de segurança. E corresponde a 20% da nossa estatística. Então, assim, o que é preciso para salvar vidas, também é preciso para salvar vidas na operação H24. Né? A gente perde vidas à noite também. Então, 20% do atendimento é noturno. E, como eu te falei, uma das poucas no mundo a operar H24. Esse caso mesmo é uma foto, né? A gente pousou numa quadra de esporte, uma quadra já previamente catalogada, com local de iluminação. Tem locais que a gente faz o contato prévio com o administrador daquele lugar ali para acender a luz, por exemplo, para iluminar a área. Outros não, isso já fica sempre iluminado previamente. Esse foi um atropelamento, uma amputação traumática de membro, uma colisão com um metrô. Então, a pessoa teve um atropelamento e foi arrancado um dos membros dela. E ocorrência de arma de fogo também. Então, a gente vê o local aqui, a iluminação. Esse é uma quadra de um campo de futebol de um quartel. A gente pede para acender quando está pousando no quartel. Outro também, esse aqui é um hospital de Planaltina, até de Brasília. Uma ocorrência de arma de fogo. E foram definidos limites de operação noturna. Então, como eu comentei, a cidade de Lusiânia, está aqui mais uma vez destacado, o nosso limite é o sul, por exemplo. A gente tem o posto Pedrão, que é o limite a sudoeste aqui. Os limites operacionais. Bem, então, qual é o resultado do Gavop? Né? Resultados salvando vidas. Então, o que é preciso, a gente comentou. De 2010 a 2019, a gente tem um trabalho estatístico intenso nesses anos, 243 reversões de parada cardiorrespiratória. Então, esse é o número absoluto. A gente comenta assim, pessoas voltaram a viver. Não é uma parada cardiorrespiratória, o paciente está morto, ele vai ser submetido a uma ressuscitação. Então, isso que aconteceu. Então, aqui está esse número 243, de 758 no total, de 2010 a 2019. A gente tem um destaque muito grande de afogamento. Então, quando a gente divide esses números em afogamento, em casos de trauma, em casos clínicos, a gente sabe que a parada cardíaca do trauma quase sempre é irreversível, mesmo assim a nossa estatística está revertendo 20% dos casos de trauma. E 49%, então cerca de metade dos casos de afogamento. É isso que eu disse agora. Metade dos casos de afogamento grau 6, que é o afogamento seguido de parada cardiorrespiratória, foram revertidos, então, aqui no Distrito Federal, atendidos pelo resgate aéreo do bombeiro, de 2010 a 2019. É curioso destacar aqui com vocês que o afogamento, para nós, é uma ocorrência que entra como acionamento imediato. Então, primeiro, a gente não confirma primeiro se teve afogamento, se a pessoa afogou, como é que está, se afogou mesmo ou não. Entra a ocorrência de afogamento com uma outra unidade, a gente já começa a acionar os motores aqui. Então, isso faz a diferença, metade dos pacientes voltando à vida. Esse é um estudo de 2017,
Depois eu passo a expor estatística de 2018 e 2019. Então, nesse estudo aqui de 2017, que pegou 2010 até 2017, consagra mais uma vez o afogamento com 47% de taxa de retorno à circulação espontânea, trabalho feito por um médico do resgate. Então, dado estatístico de 2018 aqui do Gavop, salvando vidas, esses são os nossos resultados. Foram 961 acionamentos, 623 horas de voo, 473 missões de resgate aeromédico, 100 remoções interhospitalares e 160 paradas cardiorrespiratórias. Então, a gente vê realmente que, às vezes, é um recurso versátil, ágil, o modelo de parada cardiorrespiratória é um modelo de sucesso aqui do Gavop. A gente tem muito orgulho de falar isso e de dizer que é a chance que aquele paciente tem. 2019 segue na mesma linha e com um incremento em todos os nossos indicadores. 2019, então, foram mais de 1.000 acionamentos, com mais de 660 horas de voo, 548 missões de resgate, 110 remoções interhospitalares e 177 paradas cardiorrespiratórias. Então, esse apoio com a interface com o SAMU, isso está fazendo diferença e está salvando vidas. Então, esse é o nosso Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nossa missão, proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente. Nosso lema em latim é Vita Alienum Bona Salvare, vidas alheias e riqueza salvar. Esse foi o sumário da nossa apresentação. A gente conseguiu falar então desses temas, o poder operacional, nossas duas aeronaves, o EC-130, resgate 04 e EC-135, o resgate 03, a nossa relevância social, versatilidade e agilidade nos modelos de parada cardiorrespiratória, a remoção interhospitalar em pacientes críticos, a gente precisa realmente de uma UTI aérea, o capital humano, a parceria com o SAMU, a operação nossa H24, voo noturno, a gente fala isso com muito orgulho, e nossos resultados foram expostos de maneira inquestionável, né, contra fatos no argumento, estamos salvando vidas aí nesses 23 anos de operação do Gavop. Vou apairar salvar, esse é um lema interno aqui do nosso equipamento, e eu sigo à disposição, então, está meu telefone, meu e-mail, e nossa parceria com o SAMU destacada aqui. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Major Natan, é incrível aí os números que você passou, o pioneirismo mesmo das operações H24, aí, as operações importantes noturnas, e também esse estudo que vocês têm feito aí sobre a reversão das paradas cardiorrespiratórias também, que é incrível. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu vou então agora passar aqui para a próxima parte, né? A gente vai começar agora a responder algumas perguntas que chegaram. Eu vou selecionar algumas aqui, até para a gente poder também passar para os nossos colegas também da Alemanha. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para o Ralf Setz. Eles perguntam aqui, viram em relação no início ele mostrou as estatísticas da frota, né? E todo mundo percebeu, né, que H135, H145 são os mais utilizados no aeromédico no mundo, e pergunto aqui por quê. Hi, Ralf, I have a question for you here regarding the fleet statistics you showed us. So we see here that the H135 and H145 are responsible for most of HAM's dedicated operations worldwide. So they want to know why. Why does it happen? Well, thanks, Carlos. I think that's an easy question. The statistics, as we have seen, show that I think around about 1,100 of the overall HEMS fleet worldwide is the 135 and the 145. There must be some good reason why our customers selected. And I would say that we have really such 50 years of experience with our products. When we started with the BO105, it was used in the HEMS market already with the characteristic of high rotor, high tail rotor, easy rear loading, compact, and all the advantages that we have further improved now in a 135 and of course even more in a 145. But the basic advantages were already there in the beginning with the BO105. And we can say somehow we say it's in the DNA. It's in the legacy design already, so the machine is born to be somehow in the HEMS market. And as a result, we see that even for us internally, the 135 is more or less 50% in the HEMS market. And even the 145 is coming closer. It's even more multi-mission, so it offers a bit more.
of course, but around about 40-45% is AGMS. So the machines are really designed, I would say, designed from the beginning to have the AGMS in mind. Ok, thank you. Então, ele fala aqui que realmente são 1.100 unidades aí, dentre as 2.700 aeronaves aeromédicas dedicadas no mundo. Então, praticamente 40%, né, das aeronaves são desses dois modelos, 135 e 145. E ele fala realmente desse conceito, né, de aeromédico por design. Então, assim, que vem já desses 50 anos de experiência da Airbus no aeromédico, desde o BO 105, que ele falou que já tinha essas características importantes, né, de as portas traseiras, cabine alta, dimensões externas compactas, rotor principal alto também, e tudo isso foi carregado para os designs posteriores, né, até a gente chegar em aeronaves que realmente são comprovadamente feitas assim, especialmente para esse uso, né, elas são multimissões, mas como ele falou, o H135, metade da frota do H135 hoje voa para o aeromédico, e o H145 ele falou um pouco mais multimissão, mas também por volta de 40-45%. Então, essa é a resposta para essa primeira pergunta. Eu vou fazer agora uma pergunta também para o Stefan. Ele mostrou o kit para o H135, né, que tem a capacidade para uma ou duas macas, né, para uma maca com 3 tripulantes, ou duas macas, ou duas macas e 2 tripulantes, né? E estão perguntando aqui se existe uma outra opção com uma maca mais 4 ou duas macas mais 3 tripulantes. So, Stefan, I have a question for you here regarding the HAMS kits for the H135. So, you showed some possible configurations when you showed your presentation. And we know that our standard offers refers to 1 stretcher plus 3 crew, or 2 stretcher plus 2 crew members for the H135. But is there any solution for 1 stretcher plus 4 crew members? You are on mute. Sorry, now? Yeah. Go on. Yeah, sorry. Yes, of course. You can have also 4 crew in seating configuration. So you would have the 3-seat bench forward facing rearward, and then 1 medical seat. Of course, normally in the middle is a medical cabinet. So if you put there a seat, you cannot store the medical cabinet. So if you have a room and you put furniture inside, perhaps you make it full of furniture. You can have not 2 beds, but then 1 bed, and it's the same in the helicopter. Yes, possible, but then you have less space for example, for a medical cabinet. Ok, thank you. Então ele diz que tem essa outra opção, né, mas que você tem um CST aí de uma maca mais 4 lugares, então você tem virado no sentido contrário do voo, os 3 tripulantes, né, virados para o paciente, e aí você também tem um assento médico, um quarto assento médico do lado da cabeça do paciente. Isso pode ser feito, mas aí você perde o gabinete médico que ele mostrou na apresentação dele. Tá? E pode, da mesma forma, ter também só os 3 bancos e 2 macas atrás. Então, há sim essa possibilidade. Ralph, I have one more for you here. You mentioned in your presentation that the H125 was a multi-mission solution. So, and ideal for beginners because it's very simple to operate and so on. But they saw in the global numbers that the H125 has an important fleet, HAMS fleet. And, especially in Brazil, it's very common here. So the question is it possible to use the H125 as well as a long-term dedicated HAMS tool and mature one? Yes, Carlos. We see this, first you have seen we have around about still 200 flying.
So a lot in Brazil, as you know, but we have also many in the US. And in the US, they fly dedicated. They fly full air ambulance transport with one pilot. This is a characteristic in US anyway. They usually have only one pilot, so no problem with the H125. So we see it dedicated. And we must admit also, some years ago in Europe, it was also standard to fly with the H125. I mean, the other regulations evolved, and around about 20 years ago, we changed to the PC1 requirements, and that was a need then to replace all the H125 here in Europe also with the 135 and with the 145 eventually. But for many years also the machine was very popular here in Europe. And again, it is still dedicated HMS operation in the US. So definitely, yes, you can do it. But I think you had the differences. You have seen the differences from the technical point of view, but more important, of course, the differences from the operational point of view, that in a twin, you can have a complete separated cockpit cabin. So that's already for me the big difference and big advantage. You can have easily two pilots in the cockpit. They do their job day and night, and IFR and NVG and what is necessary. And you can have a doctor team in the cabin to do the job. But yes, many H125 still fly dedicated, and of course we can consider this also for Brazil. Ok, thank you. Então ele diz aí que o AS350 é uma ferramenta usada amplamente nos Estados Unidos, né? E tem 200 aí em operação dedicadas para o aeromédico, então ela com certeza é uma opção, né? Nos Estados Unidos eles optam por usar muito o esquilo, até porque eles operam com um piloto só, né? Com a máquina longitudinal. Mas ele diz que, lógico, na Europa também era muito comum o esquilo até 20 anos atrás, e as regulamentações evoluíram, e eles acabaram optando por categoria de performance 1, né, pelos biturbinas, e com isso, aos poucos, foram substituídos os esquilos, mas que é uma aeronave que, sim, também ela tem toda a condição de ser uma plataforma aí permanente aí para o aeromédico. E aqui no Brasil é muito utilizada. Stefan, I have, I think the last question for you here. Let me check if I have some other question. No, that's it. I'll just first ask it in I saw Portuguese. some. There was, Yeah. Carlos, there was... Yeah, but I responded in private here. So, Okay. oh, okay. Yeah, there is one here. You're right. Just a second. Okay, I'll ask another one first, then I'll go to the other. So, então, tem mais uma pergunta aqui sobre o H145 PAS, né, que o Stefan mostrou, que em breve vai chegar aqui no Brasil também. E a pergunta é se tem algum, também os benefícios, né, os aperfeiçoamentos da aeronave também servem para o aeromédico ou são mais para o mercado executivo? So, Stefan, this question is related to the H145 5 blades. They want to know if all the benefits and improvements of the 5-bladed version, they are useful also for hams or only for executive customers? This is in general, this has nothing to do only with HEMS. 5-blade rotor, it brings mainly more performance because we have also, for example, more useful load, a weight saving of, so in total a useful load up to 150 kilogram and a weight saving of 50 kilograms. So we put one more rotor, but at the end we have weight savings. And why? Because we could get rid of vibration tilgers and dampers, as the 5 blades show super good vibration levels. And this is the next benefit. So useful load, but vibration, which this is important also for aeromedical operations. You have a very smooth aircraft now. And another side effect is less parts, no creasing points really, for example, less maintenance. The whole thing is simplified now. Compared is comparable to the 135.
Not identical, next evolution, I would say, but comparable. Ok, thank you. Então, ele diz que não é um desenvolvimento só ligado ao aeromédico, óbvio, né, mas tem alguns ganhos aí, como os 150 quilos adicionais aí de carga útil, e a questão da vibração que ele falou, né? Então, na verdade, dessa aeronave já diminuiu bastante a vibração, isso para transferência intra-hospitalar mais longa também, em terapia intensiva para pacientes críticos também, torna aí agora o H145 uma ótima opção também para esse tipo de missão. Eu tenho algumas perguntas aqui. Yes, Ralph? Maybe you can just add also that this week on Thursday, 3 o'clock European time, we will have this H145 digital event where we introduce in all details a 5-bladed version. So we will present, we have customer testimony for nearly 1 hour, including a chat function. So of course, I think you forwarded to your customer, everybody's welcome and will hear all the details and the advantages of the new version. Ok, thank you for the reminder. Então, o Ralph me lembrou aqui que na quinta-feira, agora dia 20, vai ter um evento da Airbus na Europa, também online, falando sobre a entrada em serviço do H145 5PAS na Europa. Então vai ser um evento aí interessante, a gente passou aí para alguns clientes também participarem. De qualquer maneira, depois do evento, a Elibras vai disponibilizar o evento já com todo legendado em português, e a gente disponibiliza na nossa página de eventos online. Então ele acontece agora na quinta-feira, mas acho que dentro de 2 semanas a gente também disponibiliza a sessão gravada para todo mundo que tem interesse aí nessa entrada de serviço do H145. Eu tenho algumas perguntas aqui que são mais específicas. Me perguntaram aqui sobre as edições anteriores. Esses 3 eventos vão ser divulgados também na versão gravada, então não se preocupem, quem não pôde participar de algum vai ter acesso a tudo isso. Tem perguntas aqui também sobre as câmaras de infrared. Eu vou fazer a pergunta aqui, vamos ver se o Ralph Setz consegue responder aqui. Hi, Ralph, I have another question for you. It's regarding the infrared cameras. So the customer is asking if there is any kind of solution for HAMS aircraft in terms of infrared cameras that are cheaper than the ones used for surveillance. Yeah, that's really a question. Well, first, what we see when we talk about HMS and air ambulance, I would say there's nearly nobody really having installed the infrared camera system. Because normally, there's an accident and you fly to an accident. There's a heart attack, you fly to the house and to the garden, you fly to the road. So normally, you know your location and you know the accident, so there's no need for the search function. However, we just delivered in Germany a H145 for the German army, which are doing search and rescue. So search and rescue, and they have a fully infrared camera, including the searchlight and all this. Also for extensive searching function when you have a missing person somewhere. This is normally not the job of the AGMS helicopter. So that's the reason they are not so well equipped with such equipment. Of course, they are high-end solution. There are cheaper solutions. There are different solutions in our network with American Eurocopter here from the headquarters. We need to look which helicopter, which solution is possible. But in the basic HMS and air ambulance world, I would say infrared camera is not a standard, it's really an exemption. Então, respondendo aqui, ele falou que realmente a câmera infrared não é um standard para os helicópteros aeromédicos. Então, por enquanto, a gente tem essas soluções mesmo ligadas às missões policiais. E ele falou também dos equipamentos para Search and Rescue, também específicos aí também, que eles entregaram agora para o H145, e também a gente fica à disposição para procurar, como o Ralph falou, a gente tem soluções também nos Estados Unidos, na Airbus nos Estados Unidos, também mais baratas, e a gente também pode tentar buscar aqui o que tem disponível no mercado
atualmente. Eu tenho mais uma pergunta agora para o Major Natan, sobre o início da operação de vocês aí, Major. Deixa eu só buscar aqui a pergunta. Sim. Eu vou colocar aqui até a pergunta para que todo mundo possa ver também. Aqui a pergunta é: Brasília conseguiu vencer o paradigma de que não é possível fazer o APH aeromédico. Qual foi o maior desafio para conseguir essa excelência e pioneirismo nesse tipo de operação? Então, de fazer o atendimento pré-hospitalar aeromédico, né? Carlos, pode repetir que cortou o sinal? Sim. Cortar um pouco. A pergunta é: Brasília conseguiu vencer o paradigma de que não é possível fazer o atendimento pré-hospitalar aeromédico. Qual foi o maior desafio para conseguir essa excelência e pioneirismo nesse tipo de operação aí que vocês vêm fazendo nesses anos todos? Eu não sei se é a conexão, mas entrou cortada a pergunta. A gente teve um pioneirismo do voo noturno? Esse é o objetivo? Não, na verdade é sobre o APH, porque assim, estão falando que é um desafio o APH convencer, né, que é possível fazer o atendimento pré-hospitalar aeromédico. Então, qual foi o desafio de Brasília para conseguir fazer isso e mostrar que é possível? Entendi. Bom, difícil, né, pedir a pergunta pela quarta vez, mas o desafio de conseguir o quê mesmo? Não, de fazer o atendimento pré-hospitalar aeromédico. Tá bom. Então, assim, isso tem uma questão histórica, né? E o atendimento ele era mais de resgate, salvamento, no contexto de socorrista, né? Antes de 2009, então teve esse divisor de águas de final de 2008 para 2009 com o emprego do suporte avançado de vida. Então, isso foi possível já, como eu destaquei, então eu fiz questão de destacar na nossa palestra a parceria com o SAMU, né? Então, tanto para os profissionais enfermeiros, então, inicialmente, todos os médicos, eles eram médicos militares e todos os enfermeiros eram do SAMU. Hoje a gente conta com essa equipe mista. Natan, só uma coisa, realmente Sim. Em relação ao noturno, tá? Em relação ao pioneirismo do APH noturno, dos desafios, tá? É que depois veio a pergunta corrigida mais para cima. Pode falar. Então tá bom. Então, assim, aí sobre o noturno, a gente teve também sobre a nossa evolução histórica, né? Então, inicialmente, os nossos primeiros comandantes, né, faziam o voo noturno e contavam com a sua expertise de pilotagem e pousar nos locais, mesmo locais não homologados e tal. Não, se eu consigo ver, eu vou conseguir pousar. Isso teve uma evolução histórica de 2015 com um incidente, não chegou a ser acidente, teve um incidente, e nós mudamos essa maneira de operação, teve um amadurecimento nesse sentido, se eu posso dizer assim, né? E hoje a gente opera, então, sempre 2 pilotos, sempre tendo um farol de busca e com os locais previamente catalogados, não necessariamente locais homologados, né? Mas são locais pelo menos catalogados, onde houve um reconhecimento diurno, onde tem estratégias específicas para cada local, e os pilotos têm acesso, então, a esse catálogo. Esse catálogo tem toda uma instrução nesse sentido, né? Qual é a rampa de aproximação, quais são os obstáculos que têm que ser observados. Esse catálogo ele é reconhecido, tem fotos de dia para a gente ver, iluminação, a equipe terrestre do dia vai lá e confere tudo antes de realmente catalogar e aprovar por todos os pilotos. Tá. E aí, só mais aproveitando ainda você, perguntam aqui para a gente qual é o público do atendimento interhospitalar do GAVOP, né? Vocês fazem também essa missão. Qual é o público que vocês atendem? Então, existe uma remoção muito grande para desafogar um pouco as salas de box de emergência. Então, o paciente está no hospital e a UTI que ele conseguiu é uma UTI distante. Então, assim, para quem conhece Brasília, em realidade, cidade satélite, longas distâncias, e então a gente busca, às vezes, o paciente em Planaltina e a UTI de Santa Maria, atravessa o Distrito Federal inteiro. É um transporte de ambulância demorar 3 horas. A gente faz em 30 minutos de voo. Então, assim, não tem como comparar, né? A segurança do paciente é muito maior. E um outro público nosso do interhospitalar é o paciente com janela de trombólise. Então, o paciente com hipótese de infarto, ele tem 3 horas para fazer a trombólise e a gente vai, então, esse transporte é um transporte urgente, assim, a gente vai rápido. Ok.
Ok, obrigado. Eu vou fazer agora uma última pergunta aqui para a Alemanha. Guys, last question here regarding back pain studies in pilots and medical crew due to vibration in the helicopter. Do you happen to have anything on this subject? We don't have a vibration study within Airbus helicopters. I know we supported once. There was a project once in north of Italy by a doctor. This was a study program regarding vibration, and we supported them with sensors and so on, but we don't have a study by our own. Ok, thank you. Então a pergunta foi sobre estudos aqui de problemas na coluna causados por vibrações em pilotos e médicos aí em helicópteros. Ele disse que a Airbus já participou aí de um apoio, né, a um estudo que foi feito no norte da Itália, mas que a gente não tem estatística nossa atualmente, não. Tá? Então, agora com isso, eu já agradeço aqui todo mundo que fez as perguntas, tentei responder tudo, acho que deu. E agora, então, eu agradeço a todos aí pelas perguntas, também aos nossos palestrantes aí pela disponibilidade também. Só que antes de encerrar hoje, eu vou fazer uma breve homenagem ao nosso colega Ralph Setz, que vai se aposentar agora no final do mês. É um vídeo com os melhores momentos dele aqui no Brasil, junto com vocês, né, nesses mais de 5 anos que ele está aqui, ajudando aí a fomentar o mercado aeromédico. É um pequeno agradecimento para ele, e depois a gente retoma aí para as considerações finais. Hi, Ralph. Before we finish our series of webinars today, I will break the rules in order to make a little surprise for you. As you know, after all these years together, we could not only just say goodbye, and so let's watch a short video together now, okay? Then you can say something afterwards. Just okay. A second. I'll just ask you to turn off your audios. Yep. Bom dia, meu amigo Ralph. É uma alegria e uma honra participar desse webinar promovido pela Airbus e revê-lo com suas palestras que são muito valiosas para nós que estamos envolvidos no transporte aeromédico e resgate. Desejo ter sucesso na sua vida profissional e pessoal. Um grande abraço para você e todos os seus familiares, em especial um beijo para a Lohane Sophie. Bonjour, Ralph. Gostaria de agradecer a oportunidade que tive de participar dos seminários do uso do helicóptero na parte de evacuação aeromédica, do seu profissionalismo, do seu conhecimento, com certeza agregou muito valor no nosso conhecimento. Empresas de sucesso como a Airbus têm por trás profissionais que fazem diferença, e você com certeza é um deles. Ia desejar agora a sua nova fase muitas felicidades, sucesso, um grande abraço ao amigo, Auf Wiedersehen.
Olá, Ralph, tudo bem? Em nome da Elibraz, eu gostaria de agradecer por todo o apoio que você nos deu durante todos esses anos. Tenho certeza que sua contribuição para o mercado aeromédico será fundamental para o desenvolvimento dessa atividade no Brasil. As referências que você trouxe de operadores de fora e o relacionamento que você construiu com os nossos clientes serão de grande valia para o futuro do segmento. Obrigada por participar também de nossos eventos e certamente você fará muita falta. Mas saiba que você será sempre bem-vindo aqui. Um grande abraço. You can say something now if you want to say some words. You are on mute. I could say like our customers, incredible, incroyable, impressive. Oh, you got me, Carlos. Of course, I hope that you would say some words. Yeah, but yeah, we were planning something, but we thought that it would be better to have our customers saying it. And we really appreciate all your work here, and we hope to see you soon again. Well, incredible. So I got some information today. I was not smiling enough during the presentation. And of course, I had in mind that it's the last one and the last event also with the HEMS community in Brazil and with my friends from Brazil. So maybe you can translate this, Carlos. So I was not smiling enough, but of course the last one made me smile a lot, but made me also cry a bit and start to cry and touch me very much. I was very, very surprised. And of course, I loved it very much, this feedback. Okay, thank you. Então, maybe you can translate and I will say something else. Yeah, I'll do that. So, então, só traduzindo aqui, ele agradeceu muito aí, ele também pediu desculpa que não sorriu tanto quanto das outras vezes, mas esse é o último evento. Hoje ele percebeu que é o último evento que ele está fazendo para o Aeromédico e talvez por isso ele não tenha sorrido tanto, mas agora no final ele realmente, né, ficou muito feliz e até chorou um pouquinho também. Do you want to say something more? Yeah. Yes. So, yeah, it's true. I mean, it was a very nice reflection of what we have done in the last years, and we have done a lot. It started some 10 years ago. Mauro is here, our friend. I think he was the first one who brought Brazilian prospects to Germany, and I was in touch with them. We went to Christoph One in Munich, Mauro, if you remember, if you're still online. So that was the beginning. And when Carlos, you took over also marketing with Carla, so we have started to do a lot of events together. I remember all the foundation events. I remember the H Symposium. And over the years, we had many, many encounters and meetings together. Ok. Então, ele falou aí também, na verdade, essa homenagem que a gente fez também fez uma retrospectiva de todos os eventos que a gente fez aí eu com ele nesses últimos 5, 6 anos, e foi muita coisa, mas ele também lembrou que, na verdade, já começou há quase 10 anos, junto com o Mauro Aires, na época, também de levar operadores para a Alemanha, para conhecer a operação aeromédica, então já é um trabalho aí de longa data que tem sido feito, e também ele agradeceu aí também a gente do marketing aqui, a Carla também na época em que ele começou a vir, então realmente foi uma parceria muito boa e que a gente tem certeza que deu muitos frutos aí para o mercado brasileiro. But of course it's not only doing events that we have done also in other countries, but I think there are two components that are important here to bond together. First, of course, HMS, life-saving, and all the people involved in this are really passionate. They are not only motivated, they are passionate, and this is their life to save others' life and to help others. So this is the aspect we see very much, of course, in all the HEMS community in Brazil. So all of you guys are really passionate and want to move everything forward. But the most important for me, beside this, is also the personal aspect.
And without flattering, is it the right word, flattering you? But I must say, with the Brazil people, I have the nearest and the closest bonds all over the world. And this I see with the messages from the friends here. I don't think I will get a video like this from somewhere else. I worked a lot in China and in other countries. But we really become friends. If I heard Carlos, if I heard Dr. Norberto, Carla, and everybody involved here, and Egon, Captain Egon was there. So we exchange by WhatsApp, we stay in touch, and this is becoming a personal friendship, and this is what matters, and this is very nice. So for this, thank you very much for this great summary, Carlos. Thank everybody. I wish everybody the very best, and of course, a great HEMS development. And I'm looking forward to come again, hopefully with the foundation training or whatsoever to Brazil, or even if it's on a private trip. But for sure, I will stay in touch with the friends through WhatsApp and the other messages. So, muito obrigado a todos. Thank you very much, everybody. De nada. Então, só para terminar o que ele falou, ele realmente disse que fora os eventos, tem aspectos muito importantes aí do aeromédico, que é realmente a questão de salvar vidas, e ele sabe que no mundo inteiro as pessoas que trabalham com isso, a comunidade toda é muito envolvida com isso e trabalha com paixão por esse objetivo de salvar vidas, mas que realmente no Brasil, para ele, é o lugar onde ele teve mais o contato próximo com as pessoas, e que ele pode dizer que realmente fez amigos aqui, né? Então, ele até comentou que também essa homenagem que ele teve aqui, ele não teve em outro lugar, e que realmente ele gosta muito desse convívio todo com os brasileiros, e que, quem sabe, ele vai voltar aí com cursos da Fundação Airbus, como ele já fez no passado. Ele vai ser sempre muito bem-vindo. Bom, agora, então, eu vou encerrar aqui essa sessão, essa série de 3 webinars. Obrigado muito aos palestrantes, aos participantes dessas 3 sessões. Somando as 3 sessões, a gente teve uma audiência aí de mais de 400 pessoas nessas 3 datas, o que é muita coisa, mas a gente sabe que esse evento, quando você faz um evento aeromédico, realmente as pessoas se interessam. Então, a gente teve pilotos, administradores, enfermeiros, reguladores, tripulantes, operacionais e tantos outros profissionais aqui envolvidos. E a gente espera que todos tenham aproveitado muito essas apresentações. Lembrando que todos os vídeos vão estar disponíveis, né, no site da Elibras, na página de eventos online. E também vocês vão receber aí, como sempre, também uma pesquisa de satisfação para avaliar o evento, e também para, caso vocês queiram um certificado dessa sessão, também vocês podem solicitar lá. Então, agora eu vou terminar aqui a sessão com um vídeo da Elibras. Muito obrigado a todos, fiquem seguros e salvem vidas.